Ai, Ai, vamos ai. lá! Obrigada, né, por estar aqui no nosso Dia dos Profs. Eu sei que tem muita Nossa, gente também que tá aproveitando para dar uma descansada, né? Acho que a galera tira meio que uma folguinha também. Ai, meu dia hoje eu com vou certeza. descansar, Ó, vou não foi meu desopilar. caso, né? Eu dei aula hoje de 10 a meio-dia e agora dei aula de. Deixa eu ver que horas foi que começou. De 17 até as 20 horas. Não. Eu soube que, na verdade, assim, teve vários municípios que os professores ganharam folga essa semana, porque eles fizeram uma reunião, né, tipo um grupo do conselho de professores, e aí como a galera tá nessa quarentena trabalhando pra caramba, aí resolveram dar uma semaninha de folga, aí eu vi que várias colegas minhas aproveitaram pra viajar, né, pra descansar realmente, assim, porque o negócio tá puxado. Eu também Aí estou precisando. ficaram off, é. Tá precisando também, né? Mas Opa. bora lá. Adian- Adiantar esse assunto aí que eu acho também assim muito pertinente. A Dani aqui em Salvador, semana do saco cheio. É tipo isso mesmo. Tá bem assim a galera. Vamos tirar folga que o negócio tá pegando. A gente está com essa live hoje com o tema Seja Feliz Sendo Professor, né? Tá aqui a minha querida tia Ana. Para mim, tia Nanuxa. Puxa, oh, meu É. Deus. Delícia, E, Nanuxa. e aí a gente vai falar um pouquinho aqui, na verdade, a tia Ana vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre essa questão de ser um professor, do professor ser líder, né? Da gente assumir esse papel de liderança. Por que que é importante a gente ser líder no nosso fazer, principalmente enquanto professora, né? A gente que fala tanto aí que o professor move, transforma pessoas. E aí eu queria inclusive começar com essa pergunta, né? Então, assim, por que que o professor ele deve ser um líder? Né? O que que você acha? Assim? Ele não deve ser, ele é. É, Ele é, porque o professor, todo influenciador é um líder, né? O líder não tem nada a ver com cargo, né? Tem a ver com ação, tem a ver com você influenciar a vida das pessoas, influenciar a ação das pessoas. E eu acho que talvez o primeiro, não, o primeiro é o pai e mãe, né? O primeiro líder das nossas vidas, mas talvez o segundo grande líder da vida de qualquer ser humano é um professor, desde que ele saiba disso. Tem professor que não sabe disso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o professor ocupa esse espaço, né? Quando ele sabe que aquele espaço que ele está ocupando não é apenas de um transmissor de informação, mas sim de um formador, de um educador, de um influenciador de vidas, ele é um líder. Aquele é o espaço que ele ocupa, ele tem que ocupar aquele espaço, né? Ele se empoderar disso. Ele está ali influenciando a vida das pessoas, né? Ele está formando, principalmente, né, Fê, você que trabalha com criança, a gente sabe que até os 7 anos as sementes que forem plantadas naquela mente vão influenciar na vida daquelas pessoas para o resto da vida. Então, eu acho que principalmente para os professores que trabalham com crianças nessa faixa de idade, eles precisam saber que eles têm uma influência enorme na vida das pessoas forever, né? Para sempre. Eles são líderes fundamentais mesmo, assim, essenciais para sempre, talvez os maiores, tanto quanto o pai ou a mãe. Às vezes, em algumas circunstâncias, depende até mais, né? A gente sabe disso. né? Então, É não é que até deve ser, não engraçado. é, hein? É até engraçado essa questão da relação do professor com o pai, porque as crianças têm tanto o professor nesse papel às vezes, de autoridade mesmo, né, de um líder, que às vezes o pai fala alguma coisa, e ele fala, não, a Pro disse que não é assim. É isso É, mesmo. Então, assim, não é que ele deve ser, ele é. Esse é o espaço dele, é um espaço de influência. Então, ele é um espaço de liderança, né? A gente... Acho que toda pessoa que está nesse lugar de educação, de formação, de um influenciador, de um formador, é um líder.
Agora, tem líderes e líderes, né? É, Tem aquele cara que não sabe ainda para o que veio, né? Não ocupa esse espaço, né? Tem aquele professor que ele pensa que o papel dele é transmitir conteúdo, então ele não usa o potencial máximo desse lugar que ele ocupa, né? Também tem que ter informação para transmitir, mas eu acho que esse é um papel secundário. O maior papel mesmo é o de liderança, de formador. Então, é um papel extremamente importante. Eu já ouvi muito falar assim, sobre ser um líder de alto desempenho. Então, por exemplo, como é que o professor poderia se encaixar nesse papel de eu sou um líder, mas eu estou sendo um líder de alto desempenho? Essa é uma boa pergunta, né? O que é alto desempenho, né? Como é que a gente cria alto desempenho? Isso é uma boa pergunta. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Porque eu sou professora de executivo, né? E todo mundo fica atrás de alto desempenho, alto desempenho. O que é alto desempenho? O alto desempenho só se adquire com a aprendizagem de alto desempenho, a aprendizagem rápida. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Para a gente falar de alto desempenho. Um dos elementos mais importantes para o alto desempenho é um ambiente psicologicamente seguro. Olha que interessante. Isso foi uma pesquisa feita pelo Google, inclusive, dentro da própria empresa Google, como um dos elementos mais importantes para a alta performance de grupos, de times, mais importante do que o QI. Porque se você tem um ambiente que não é psicologicamente seguro, aquilo diminui o QI coletivo. Então, você põe lá um monte de gêniozinhos trabalhando, mas esse ambiente não é psicologicamente seguro, a soma dos QIs individuais acaba, às vezes, sendo menor que a soma, entendeu? O QI coletivo é menor. Então, eu pego QI 1, 2, 3. A soma total, ele é menor do que a soma que deveria dar da soma dos QIs individuais. Quando você pega um ambiente psicologicamente seguro, a gente vai falar um pouquinho disso, você pega os QIs individuais e ele é maior, a soma é maior. Porque tem uma sinergia, porque você tem um ambiente seguro. Então as pessoas aprendem umas com as outras, elas aprendem com os erros umas das outras. Elas compartilham o que aprenderam umas com as outras. Então não fica só uma aprendizagem vinda de um lado. Então, na empresa não depende só do líder e na escola não fica dependendo só do professor. O ambiente é de aprendizagem. Então, todo mundo compartilha tudo que aprende. Então, o que acontece? Você acelera o processo de aprendizagem. E ao acelerar o processo de aprendizagem, você tem um ambiente de alta performance. Isso influencia no ambiente de alta performance. E quais são os elementos que ajudam a ter esse ambiente psicologicamente seguro, né? Duas coisas são importantes. Aí acho que é legal para o professor também, né, cuidar disso. É um ambiente onde todo mundo tem voz e vez, né? Ou seja, é importante o professor cuidar que todo aluno possa se expressar. Porque sempre tem aquele aluno que não gosta de falar, que é tímido, e tem aquele que fala demais, né? Como eu, por exemplo. Eu. E aí, assim, a gente não é que vai obrigar ninguém a falar, não é isso. Mas a gente garantir um espaço onde tem ali brechas para que aquele que não quer brigar pelo seu espaço de fala, ele tenha a possibilidade, tenha a vez dele falar. Porque quando você tem esse espaço de expressão, de fala garantido, você consegue, que eles chamam de equanimidade da fala, né? Você consegue que todo mundo possa expressar o seu ponto de vista. E com tudo isso, todo mundo cresce. E você vai formando no sujeito, no caso da educação alimentar, esse direito, né? Essa confiança para se expressar também. Mas o grupo como um todo também cresce, porque não perde aquele ponto de vista, não perde aquela expressão, não perde aquela perspectiva daquele indivíduo que está vendo o mundo desde uma perspectiva que é única. Você está entendendo? Então, o todo cresce, todo mundo aprende com aquilo.
E é isso que a gente chega lá nas organizações, os grandão não aprenderam isso, porque não aprenderam isso quando era pequeno, não aprenderam isso em lugar nenhum. Eles, pelo contrário, a gente tem que competir para ver quem fala mais, para não sei o quê, porque quem fala mais se destaca, ganha notas mais altas, ganha a atenção do professor, é visto como um aluno melhor, e não sempre é assim. E aí vai para o mundo corporativo e fica fazendo a mesma coisa. As pessoas são avaliadas pelos mesmos critérios. E a pessoa não aprendeu a ocupar esse espaço e se perde muito, né? Se fala muito disso, né? Tem até um livro que chama O Poder dos Quietos. Tem até sair um livro, O Poder dos Quietos, olha só. Então, isso é uma coisa importante, né? Garantir esse espaço da fala. Isso não é novo, é engraçado, né? Que você vai falar das tradições dos índios americanos, dos povos mais chamados primitivos, eles têm rituais de fala. Tem um ritual dos índios americanos que falam do talk stick, que eles se sentam num cerimonial em círculo e somente quem tem, né, o totem da fala, é que tem a vez, o bastão da fala que tem a vez de falar. Para quê? Para garantir que cada um possa expressar o seu sagrado ponto de vista. Porque eles acreditavam que se cada um possa expressar o seu sagrado ponto de vista, todo mundo aumentava a sua perspectiva de uma situação, de um problema, e se podia chegar a soluções mais sábias, a decisões mais sábias. Então, esse é um ponto importante, né? Que todo mundo possa se expressar. E o segundo ponto, olha que lindo, né? Que também é quase que senso comum que a gente vai perdendo essas coisas. Isso é pesquisa da Google, hein, gente? Projeto Aristóteles, para quem quiser pesquisar. Eles ficaram 2 anos pesquisando isso, pesquisaram 180 grupos dentro do Google. Eles falaram que eram grupos que tinham alta sensibilidade social. Ou seja, eles eram capazes de perceber uns aos outros em termos de estados emocionais. Então, se alguém não estava legal naquele dia, de expressar, ou de expressar emoções do tipo, não estou bem hoje, ou contar de alguma coisa mais pessoal. Ou seja, era um grupo que tinha essa abertura para essas expressões emocionais. Então, eles criavam o quê? Quando você faz isso, é um grupo que você sente o quê? Você se sente acolhido. Então, eles não falam em acolhimento, não usam essa expressão, mas o que eles querem dizer com alta sensibilidade emocional? É um grupo que acolhe, é um grupo que aceita você inteiro. Na verdade, é isso. Então, você pode ser você. Em última instância, você pode ser você inteiro. Não precisa deixar nenhum pedaço seu do lado de fora. Não precisa ter máscara. E é isso. Você pode ser. É bem daquela. Tem um. Que eu acho que assim, é bacana também quando a gente fala com as crianças, né? Poxa, eu adoro fulano porque fulano é muito generoso. Eu adoro fulano porque fulano tá sempre participando das coisas. E a gente coloca sempre uma condição para esse gosto, né? Eu gosto. Não conseguiu ouvir, não? Consegui! Tô ouvindo. Então, assim, aí a gente vai. Que eu acho assim, é bacana também a gente dar esse carinho em forma de uma certa condição da pessoa entender que quando ela é generosa, o outro gosta quando ela é generosa. Mas assim, será que tudo tem que estar condicionado, né? Não, eu gosto de você do jeito que você é também, né? Na sua essência, da forma que você é. Você não precisa estar sempre sendo generoso, você não precisa estar sempre sendo prestativo. E eu acho que vem muito disso assim, que a senhora traz, né? Porque eu vejo que a gente parece que tenta sempre condicionar a criança, e a criança fica sempre tentando agradar o adulto de alguma forma. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha pró me notar, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha pró. Aquilo que a minha pró diz que é legal, eu tenho que fazer. Eu tinha uma amiga que ela falou assim, Nanda, meu filho apronta horrores em casa. Na escola ele não faz nada, a professora disse que ele é o que mais ajuda. Aí eu peguei e falei isso pra ela, possivelmente, por ele ajudar, ele chama a atenção dela.
E ele quer chamar a atenção dela. Aí ela falou, nossa, é isso aí, porque ele adora ser notado. Aí quem não quer, né? Quem não quer? E Quem não? quem Atira a não primeira quer? pedra, né? E quem não quer? Eu acho que a coisa mais temida no ser humano é ser ignorado, né? Ninguém quer ser, ninguém quer ser ignorado, né? Ninguém quer ser ignorado. Acho que é uma norma Verdade. toda, né? E é isso, eu acho que hoje mesmo eu estava numa aula agora falando disso, né? Das coisas que movem as pessoas, né? Do que inspira a gente, né? E desde criança, né? Você entender que move, que anima o outro, né? O que faz o outro acender. E esse é o olhar do professor e o olhar do líder, né? Entender, você se conectar, você ter aquele olhar de que você saca como é que o outro, o que faz o outro, né? Plim, acender, para poder Verdade. conseguir que ele traga o melhor, né? Traga o melhor, traga o melhor. E aí todo mundo ganha, né? Porque a pessoa está trazendo o seu melhor, está trazendo o melhor para o conjunto e todo mundo se beneficia disso. A pessoa recebe o reconhecimento por estar trazendo o seu melhor e tá se divertindo porque está fazendo uma coisa que para ele é bom fazer. E todo mundo se beneficia. Seria tão bom se tudo fosse assim, né? Se a sociedade toda funcionasse dessa forma, né? A gente E sabe. aí, às vezes dá umas cortadinhas, sabe? E aí tem muito assim, às vezes eu acho que voltando também assim, para essa questão quando a gente fala, né, do professor focar nisso, de dar vez, dar voz às crianças, de abrir espaço para essas expressões de grupo emocional e tudo. E aí, às vezes, também eu percebo que eu às vezes falo assim com a galera, gente, quais são as sanguessugas que estão roubando as suas energias, para que você não seja esse líder, por exemplo, né? Que você pode estar, vamos dizer, nesse alto desempenho. E aí é até a pergunta assim, que eu quero fazer, então, como é que a gente pode. Qual seria o bom foco de um líder, né? Onde é que essas pessoas poderiam focar, ao invés de ficar olhando tanto para às vezes para o que não está dando certo, né? Para aquela coisa que não está funcionando. Para onde um bom líder deve focar a sua energia? Bom, é uma coisa interessante, né? Porque a atenção da gente é a nossa energia, né? Quando você põe sua atenção em uma coisa, você se põe, né? A atenção em latim quer dizer atendere, né? Se estender. Quando você põe sua atenção em alguma coisa, você se estende em direção àquilo. Então, se você põe sua atenção numa coisa que não está funcionando, você se põe naquilo que não está funcionando. Ou seja, se você põe um buraco, né? Então, tem um autor chamado Stephen Covey, que ele fala assim de áreas de controle, áreas de influência e áreas de preocupação. E você tem que, onde que você tem que identificar o que é a tua área de controle, ou seja, a tua área de poder, onde você de fato pode atuar e fazer diferença. Se você põe sua atenção ali, você vai fazer muita coisa, porque são coisas que dependem da sua ação. Você não precisa esperar que o outro aprove. No caso do professor, o seu reino é a sua sala de aula. Então, ali naquele lugar, com o teu pessoal, cara, você é o rei absoluto. Claro que, obviamente, você não, guardado as devidas proporções, mas ali você tem poder. Ali você pode fazer a diferença ali, e deve fazer a diferença. Ali é teu espaço de liderar. Foi lhe dado isso. Então, se você põe a atenção naquele espaço e no que você pode fazer para fazer diferença ali, você se energiza. Mas quando você escolhe pôr a atenção no que não está funcionando, ou naquilo que você não tem poder, ou no sistema, ou não sei o quê, ou nos 550 milhões de coisas, e você não pode mudar, tua energia vai para o ralo imediatamente, porque você está escolhendo colocar sua atenção onde você não tem poder direto, imediato, de fazer grandes transformações.
Então, área de controle, área de influência, ou seja, como você pode influenciar para gerar transformação, é onde você deveria pôr sua atenção. Primeira coisa. Então, área de controle direto, porque você pode fazer transformação imediata. Influência é quem são as pessoas que você deveria conectar para começar um movimento de influência para fazer alguma transformação. Quer dizer, o seu poder não é total e absoluto, porque você não tem poder direto sobre. Mas você pode influenciar pessoas que têm um poder maior. Ou você pode influenciar pessoas que, juntos influenciando, vocês podem iniciar movimentos. Então, tem sempre gente que. Tem sempre os grupos dos inovadores, né? Que puxam movimentos. E, e tem um grupo que vem depois. Então. E nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente gostaria, nem do jeito que a gente gostaria. Mas se você olhar o que não está funcionando, você se desmotiva. Você tem que olhar. E a gente faz, eu chamo de fazer inventários, né? A gente tem que fazer nossos inventáriozinhos de vez em quando, né? Mas o que funcionou? Faz aí o inventário. Né? Ai, Tipo boa, de boa. final de ano, né? Porque a gente faz a lista do que vai fazer no ano que vem. Mas eu devia fazer a lista do que você fez. Em lugar de fazer a lista do que falta, faz a lista de tudo que você realizou. Isso é muito empoderador, sabe? Você sai fortalecido. Fala, cara, por que a gente fica fazendo lista do que falta? Faz a lista do que você fez. Você vai ver que você fez coisa pra caramba. Né? Põe lá quantas horas de aula você deu, quantos quilômetros você andou. É coisa dessa. Eu passei bem por isso também agora, assim, na quarentena. Teve uma época que eu falei assim, meu Deus, como que eu não tô trabalhando tanto? Tô em casa agora, não tô trabalhando tanto. Aí chegou uma hora que acho que bateu na minha caixinha e falou assim, ô louca, para aí pra avaliar o que tu fez nos 2 últimos meses. Eu falei, gente, eu li 2 livros, um livro em cada dia. Depois eu dei conta de um outro livro, já fiz 3 cursos e estou dando conta dos outros trabalhos que eu falei. Que loucura achar que eu não estou fazendo nada, né? Né? E É fora porque não tudo que tem da avaliar casa essas para pequenas fazer, né? conquistas. Isso da casa. Fazer comida, que era uma coisa que eu não fazia. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. É que a gente, claro, a gente muda a régua e aí fica olhando para aquelas coisas que a gente não está fazendo daquele jeito e não olha tudo que passou a fazer, mudou o mundo e a gente não mudou a régua. E aí fica se sentindo frustrado, pô, não é? Fazendo coisa pra caramba, muita coisa. Muita coisa, só que com outra régua, né? De outro jeito. É só ver que você levanta de manhã cedo, não para até a hora de dormir. Verdade, verdade. É um bom exercício, né? Assim, até Tem uma pra amiga galera minha, que. que é a Carolina Goiatá, que está entrando. Oi, Carol, que lindinha você está aqui. Que lindo. A gente está falando do professor como líder, Carol. O que você acha? O professor é líder ou não? Dá palpites, né? É bem bacana. Eu acho que é um bom exercício, inclusive, para os professores fazerem de fato essa lista assim. Uma coisa que eu às vezes sinto falta, parece que assim, para mim é meio que óbvio isso, mas é o que eu digo assim, às vezes o óbvio foi uma coisa que eu aprendi, até o óbvio é óbvio só pra gente. Não, às vezes não é óbvio para todo mundo, né? E Certeza. aí, então, assim, eu faço o meu planejamento, eu sempre que eu vou fazer um replanejamento, ele é a partir do que eu fiz. E eu já vi planejamentos, enfim, que assim, a galera vem, faz um plano, executa, tchau, vamos para outro, mas e o que passou? E a avaliação do que foi feito, né? Porque a gente não. Ou quando vai fazer uma avaliação, a gente como foi tal evento na escola. Ah, foi legal, foi bacana. E aí isso é uma coisa que eu tenho assim, bacana em quê? Legal como? Vamos especificar as coisas para a gente conseguir afinar mais o que foi bacana, o que foi legal, porque senão a gente fica numa linguagem também muito generalista e não olha às vezes os processos, até porque os próprios processos às vezes não estão muito bem documentados e a galera vai fala tudo no geral. E eu acho que isso também dificulta enxergar
o que foi bom, o que foi feito. E ter essa ideia do, eu não fiz nada, ou eu não progredi nada, porque quando eu passei, inclusive, a documentar ainda mais tudo que eu fazia, a deixar os processos mais detalhadinhos, eu falei, caramba, eu fiz coisa pra cacete. E eu tô aqui dizendo que não fiz nada. Isso E que não você está tava me falando, dando conta. isso que você está falando é muito sério, que você fala assim, foi bom ou não foi bom essa avaliação superficial. Isso é muito sério, porque isso é sabotagem do processo de aprendizagem. Isso é uma bela de uma sabotagem. Porque, veja, se a gente está falando de aprendizagem, né? A gente está falando de ensino, está falando de influenciar processos de alta performance, você está sabotando o processo de aprendizagem, você está sabotando a alta performance. Porque, veja, o que deveria ser assim um movimento que é quase como que religioso, como rezar, né? Ou tomar banho todo dia. Fiz qualquer ação, o que foi bom? Foi bom por quê? O que a gente aprendeu com isso? O que a gente vai manter? O que não foi bom? Não foi bom por quê? O que a gente aprendeu com isso? O que dá para melhorar então da próxima vez? Esse ciclo é infinito, porque é esse o ciclo da excelência, né? O que a gente vai abandonar? Isso aqui, nem pensar, nunca mais. Isso aqui, lição aprendida, sabe? Lições aprendidas, lições aprendidas. E é isso que acelera o processo de alto desempenho. É o processo de aprendizagem. Né? Então, se você não faz essa avaliação que você está fazendo, falando aí, né, de documentando, de registrando, de se apropriando disso, você está sabotando seu processo de aprendizagem de alto desempenho. Inclusive, eu comento às vezes aqui, assim, gente, a escola, depois de um período, assim, talvez lá para a Revolução Industrial, então, quando a gente fala de escola como empresa, soa pesado. As pessoas, escola, empresa, ficar falando de processos, de qualificação, de liderança. Gente, escola é uma organização. Pode, em algumas situações, não ser uma organização empresarial, mas é uma organização. E como toda organização, ela tem seus recursos, seus processos, suas relações, sua identidade. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender sobre isso. E aí, como eu não vejo muito, aí é uma visão mais Fernanda, eu não tenho visto muito dentro dos lugares que eu já passei ou dos relatos das pessoas que vêm até mim contar, isso não está claro. E como não está claro, passa ano e as pessoas vão relatando os mesmos problemas. Então, assim, eu tenho um perfil que eu digo assim, não, eu não detesto se eu tiver que tomar tapa pela mesma coisa duas vezes. Então, assim, é sinal de que eu não fiz meu dever de casa, né? Eu tô errando porque eu não fiz meu dever de casa, né? Então, assim, vamos fazer o nosso dever de casa. Se a gente está passando pela mesma situação de novo, é porque a gente não fez o nosso dever de casa. O que a gente não fez no meio do processo? E aí que você está falando de uma coisa super importante, que é o professor líder. Como é que você sendo um influenciador, né? Você está num lugar de modelo, porque querendo ou não, né, as crianças aprendem por modelagem também, né? Por neurônio espelho, né? Neurônio espelho. Né? Aí você está lá influenciando. E aí você mesmo, né? Não é um modelo de... Você mesmo não usa o teu processo de aperfeiçoamento constante. Você não é uma pessoa que investe na sua própria aprendizagem, da tua experiência, usar a tua própria experiência para aprender. E aí, como é que é isso para ensinar? Então, essa coisa do líder modelo, que a gente fala sempre que o líder tem que ser o exemplo, né? Por que tem que ser o exemplo? Não é porque tem que ser, porque tem que ser, porque alguém disse que tem que ser. É porque isso inspira. O exemplo inspira, né? O exemplo dá para as pessoas ali assim uma ideia de é possível, é legal, dá para fazer. E assim o professor nesse sentido é uma responsabilidade. Educar é uma responsabilidade, né? A gente, querendo ou não, é assim, eu digo para os líderes que a gente trabalha, né? Olha, ninguém contou para você, mas na hora que você aceitou ser líder, você entrou para o Big Brother. E a partir desse momento, tem um monte de câmeras ligadas te filmando, entendeu?
qualquer coisa que você faça, para onde quer que você vá, tem gente filmando. E agora, literalmente, né? Porque todo mundo tem um celular na mão. Então, tá todo mundo te filmando. Por quê tá te filmando? Porque as pessoas estão tentando responder a uma pergunta. Que pergunta é essa? Dá para confiar nesse cara ou não dá para confiar nesse cara? Porque a gente só segue quem a gente confia. E liderança é isso. Então, professor é assim, um cara que se propõe a ensinar, né? Então, ensinar é educar. É, assim como um pai e uma mãe, né, que fica dizendo lá qualquer coisa e fazendo o oposto. Você ensina por modelo, muito mais do que por palavras, né? E aí a gente precisa ter uma responsabilidade. Não é que assim, eu não quero jogar isso como um peso. Não é um peso, mas eu acho que é uma inspiração para a gente também se tornar seres humanos melhores, sabe? Não como um peso, mas como uma inspiração para nós nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que fica muito mais como uma inspiração, né? Porque tem horas que a gente se cansa de ficar falando uma coisa que a gente não faz, não é? Eu também me canso. É É que eu falo assim, acho verdade. que você devia começar a fazer isso que você está falando, né? É verdade, está na hora. Então, você se cansa, começa a tentar, pelo menos, colocar em prática alguma coisa. Então, pelo menos É, tentar ser minimamente coerente. tem um. Fala pra gente um pouco daquele triângulo que a senhora falou pra mim, que o líder ele tem que ter primeiramente essa intenção de liderança, depois buscar os aliados. Aí eu achei bem Do interessante, que assim. qual foi? A gente falou um pouco sobre o processo de liderança. Você falou que ele inicia com uma intenção de liderança, que tem que estar clara. E acho que está bem relacionado a isso até que a senhora falou agora. Justamente porque as pessoas querem saber se ele dá para ser confiável, né? Quem é esse líder? Qual é a intenção dele? Né? E depois a senhora falou do processo de buscar aliados, justamente porque às vezes o professor que tem uma prática inovadora, né? Ele está numa instituição e ele quer inovar, muitas vezes esse professor está fechadinho na sua sala de aula. Ele quer inovar, ele quer tocar a comunidade, ele quer gerar transformação, mas sozinho ele vai continuar transformando só a salinha dele, né? É isso, né? Porque o que adianta você. Primeiro, as pessoas querem saber qual é a sua intenção, né? Você faz uma proposição, mas é a história da confiança, né? Qual é mesmo a intenção dessa pessoa? E veja, a intenção no sentido de que você precisa ter, as pessoas precisam acreditar que você tem um propósito genuíno. Não que você não tenha nenhum benefício seu também com aquilo. Não tem nenhum problema de você também ganhar alguma coisa com isso. Mas essa não pode ser sua primeira intenção, né? Eu não vejo nenhum problema de que você receba um salário por isso, que você até receba alguma projeção com isso, sabe? Que as pessoas passem a te conhecer por isso. Qual é o problema disso? Mas, genuinamente, a tua intenção é você tem uma causa que você está defendendo aquilo. Você acredita em algo, você tem uma convicção com aquilo. Né? E você defende uma bandeira, você tem uma proposta. Porque senão você não está liderando nada, porque senão é assim. O líder, o líder é alguém que abre um caminho, senão você é um seguidor, você não é um líder. Senão, o que define liderança é isso, né? Alguém que está abrindo eu estou abrindo um caminho aqui, eu estou fazendo algo diferente, e o resto está seguindo. Então, primeiro as pessoas precisam acreditar que você está genuinamente comprometido com aquilo, que você de fato acredita no que você está propondo. E elas vão te testar de muitas formas. Agora, sozinho não dá para ir, não dá para fazer acontecer. Então, e também as pessoas não são perfeitas, né? Então, porque você precisa encontrar gente que também acredite nas mesmas coisas que você. E que minimamente esteja alinhado com alguns valores básicos, tá? E fazer e formar aqueles primeiro grupo de seguidores, né? Acho que foi isso que eu te falei, né? Que tem aqueles 2,5% que tem as ideias e aqueles 12,5% que se junta, que são os primeiros que adotam a ideia. Acho que foi disso que você está falando, né? Dos primeiros 12% que adotam, que fazem aquele primeiro movimento acontecer. E agora
E se não, fica na sala, se não fica preso, a ideia é ficar lá presa na sala de aula e a coisa não vai para lugar nenhum. Então ele precisa o quê? Começar a articular se ele quer um movimento, se ele quer, por exemplo, uma mudança num método, se ele quer mudar uma forma de ser da organização, seja essa organização uma empresa, seja uma organização uma escola, né? Ele precisa vender essa ideia para outros, quer dizer, inspirar outros a uma outra forma. E às vezes você precisa mostrar, olha, eu fiz desse jeito, teve esse resultado. Aí as primeiras pessoas, pô, legal, funciona, então também vou testar e funciona. Começa a trocar ideia, começa a ter mais exemplos daquilo. Aí tem um grupo que compra a ideia e começa aquele negócio a tomar corpo. Aí que eu chamo ver a outra, aí começa a ter um grupo que começa a curtir a ideia e que forma aquela primeira maioria, que eu chamo, né? Que é a curva de adoção de qualquer nova tecnologia ou de uma nova ideia. Então vem aquela primeira maioria. Aí aquela primeira maioria começa a querer fazer daquele jeito porque é legal. Aí começa a ficar de cool, né? Pô, é legal desse jeito. E quem não tá nessa onda fica old school, né? A velha escola, né? Pô, aqueles caras são old school, né? Pessoal da velha guarda, aquele pessoal é desatualizado, não sei o quê. Como ninguém quer ser dessa onda, aí o pessoal começa a chegar pro lado de cá, né? Não, vamos lá, vai. Alguns fazem uma maquiagemzinha para dizer que ficou diferente, não sei o quê, não mudou a alma, mas mudou a cara, né? Vai mudando para ficar parecido com o lado de cá. Mas o fato é que vai gerando esse movimento. E tem uma pessoa que não muda mesmo, que acha que vai continuar no que a gente chama do cuspe-giz, e vai ficar no cuspe-giz a vida inteira. O que eu chamo de, eu digo assim, são as pessoas vão virar fósseis pedagógicos, porque não Vão precisa ficar aprender mais fósseis. nada. Pedagógico. Eu, eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, que isso, eu já tenho 20, 30 anos já, não tenho nada mais para aprender, não. Aí eu sou bem expressiva, assim, aí eu fiz uma cara e tal, aí depois uma amiga falou, fala, vai, fala, o que que foi? Eu falei, gente, eu fico assim, olhando essa pessoa é o quê? Um fóssil pedagógico, porque como não tem mais nada para aprender? A gente aprende todo dia com essas crianças, gente. Já tomei cada tapa das minhas crianças, assim, de me sacudir, que eu falei, nossa, Fernanda, eita, hein? Como E não esses aprende? espíritos livres são os que mais ensinam, né? Esses espíritos livres Oxi, são ótimos. Eu aprendo as línguas com os soltas. netos, então, a todo dia eles dizem lápis, 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 né? Os questionamentos que não têm resposta, que você fala, né? Esses espíritos livres que põem a gente em xeque. Por isso que, não, eu acredito 100% que, como você falou, a escola é uma organização como outra qualquer, portanto, exige liderança, em todos os níveis. Tem o diretor da escola que é um líder, mas o professor é líder, sim, na sala dele. Ele é líder assim como a organização tem líderes em vários níveis, o professor é o líder na sala. Ele é um líder de alto impacto social, altíssimo impacto social, porque tem ali, principalmente naquele primeiro nível, né, que as crianças estão se formando. E eu acho que o professor, por uma série de razões que não vem aqui agora falar, ele foi perdendo esse lugar na sociedade, infelizmente, por uma série de razões. E eu acho que está na hora de recuperar isso. Sabe por quê? Porque o professor que fica preso à transmissão de conteúdo está morto. Porque para esse professor, o Google ele já tem substituto, chama Google, chama YouTube, Uhum. chama, sabe, Netflix. Esse daí ele já tem substituto garantido. Esse aqui já pode se aposentar. Agora, para o professor que forma pensamento crítico, para o professor que forma cidadão, para esse não, além de não ter substituto, ele se torna um profissional de primeiríssima necessidade. Porque senão a gente está formando uma sociedade de zumbis, uma sociedade de gente que não tem pensamento crítico. E é exatamente essa sociedade de gente que não tem pensamento crítico, entendeu? Que não sabe aprender, que não sabe questionar as coisas, que fica lá com o dia inteiro com a cara assim,
consumindo, né? Consumindo besterol. Esse aí precisa mais do que nunca de professor. E aí assim, a gente precisa de um despertar para essa classe chamada professor, né? Porque ou a gente tem que virar assim, aquele cara que sai da caverna, né? E diz assim, gente, tem sol lá fora, a gente está aqui preso nessa caverna, entendeu? A gente tem que ser o cara, o professor tem que ser o cara que volta, que foi lá fora da caverna, viu o sol e diz, gente, tem sol lá fora, isso aqui, a gente está preso aqui nessa caverna e chama o povo para sair da caverna e lá fora ver sol, entendeu? É a alegoria da caverna de Platão, né? E o professor hoje está dentro da caverna junto com o povo lá dentro, entendeu? Não pode. Ele tem que ser o cara formador, ele tem que ser o cara que desperta, ele tem que ser o cara que acorda e ele está preso na caverna. Então a gente precisa libertar o professor, fazer um hashtag. Liberta o professor da escravidão mental. Né? Para que ele possa ser um libertador da nossa sociedade. Eu acho que fizeram uma celinha para o professor, puseram ele lá dentro. Né? E ele está sem força. A gente precisa eu já escutei muito assim de algumas pessoas, né? Ah, eu tenho medo de falar. Ah, eu tenho medo de me colocar. E aí eu achei bem interessante quando a senhora falou da alegoria da caverna e perguntou, né? A quem serve eu continuar fazendo dessa forma, né? E aí eu até escrevi aqui, então, a quem interessa que eu continue a agir com medo de me expor? Que tipo de professor eu estou sendo? A quem interessa que eu mantenha essa postura? Interessa de fato aos meus alunos, porque às vezes os educadores falam tanto que eu trabalho pelas minhas crianças. Não interessa as crianças que você, como um líder, um exemplo, não, nem você consiga vencer seus próprios medos, né? E a gente está ali para poder ensinar as crianças a vencer os próprios medos, a lidar com as emoções. E aí eu fiquei refletindo bastante, assim, até sobre esse ponto, né? Então, assim, até como. Não sei se a senhora poderia falar alguma coisa até sobre isso, assim, como que a gente poderia vencer esse medo para poder sair dessa caverna, assim? Sair da caverna, né? Porque para esse professor não tem futuro, Fê. Não tem futuro para esse professor que fica preso no cuspigis do conteúdo. Esse está morto, esse não vai sobrar espaço. E ele, coitado, cada vez mais desrespeitado, né? Porque ele tem pouco valor para agregar. Então, o que a gente precisa é libertar o professor. O professor, ele precisa sair da caverna, ele precisa se libertar, ele precisa entender o valor gigantesco que ele tem para a sociedade, que é o papel mesmo do cara que liberta, sabe? Mas ele primeiro precisa se libertar e ele precisa reconhecer qual é o novo papel dele, que na verdade é novo, né? Sempre foi, mas ele se perdeu um pouco aí no decorrer da história. Mas a gente precisa manter assim a luz da consciência ligada, sabe, para ter um pensamento crítico, para dizer, para ensinar. Acho que o grande papel do professor é ensinar as pessoas a pensarem, é ensinar a ter pensamento crítico, é ensinar a fazer perguntas, para ensinar a pensar. E até ensinar a se libertar um pouco desse medo paralisante. E aí talvez ele precise se libertar primeiro desse medo paralisante, sabe? Medo não é que extinguir o medo, eu também tenho medo, você também tem medo, todo mundo tem medo, mas tem uma determinada quantidade de medos que paralisam demais. E aí a gente não pode, não tem como chamar ninguém para subir para ir ver o sol fora da caverna, se nem você consegue ir lá fora, entende? Então é assim, a gente precisa se libertar para conseguir libertar o outro. É um pouquinho isso. É desafiador, mas o bom é que você se liberta no processo também, entende? É um processo onde todo mundo se beneficia, todo mundo aprende, todo mundo sai melhor. Eu compro essa briga. Eu também. Essa é uma briga boa de briga. Uma vez eu ouvi assim, uma pessoa falou para mim assim, nossa, eu tô muito angustiada. A forma como eu tenho feito o meu trabalho, né? Como eu tô permitindo que eu faça o meu trabalho desse jeito, porque eu não consigo me colocar, eu não consigo
chegar para quem eu preciso chegar e dizer assim, ó, não tá dando para mim, né? E ela falou assim, nossa, eu tô vivendo uma angústia já faz um ano. E aí eu falei, tá, o que que você pode fazer para mudar isso? Eu preciso falar, mas eu não consigo falar. Aí eu falei, tá, pensa assim, então, quantos anos mais você aguenta viver nessa angústia? Porque aí porque ela parou, pensou, pensou, e aí eu lembro que no ano seguinte ela virou pra mim e falou, não dá mais. Esse ano eu abro a boca. Aí eu Então, falei, isso que que você está falando é bom, né? importante. Isso que você está falando é importante, né? É assim, ok, porque dizer assim, ok, precisa mudar, mas eu acho que o próximo passo é assim, como? Como que a gente ajuda as pessoas a fazerem isso? Acho que um pouco a gente começou a conversar, né? Como é que a gente vai começar? Eu acho que dentro das próprias organizações, como é que a gente pode abrir mais espaços para diálogos entre os próprios professores, né? Para que a gente, primeiro, espaços onde a gente possa se juntar para conviver, né? Porque Sim, a loucura, a aceleração está tão grande que a gente não consegue nem conviver. Então, assim, nem que seja para sair para almoçar, fazer lanche coletivo, para poder conversar. Como é que você está fazendo? Você sabe essa coisa da troca de ideia? Para começar a ter ideia diferente? O que você está fazendo? Como é que você está vivendo isso? O que você está experimentando? Então, acho que o primeiro passo é abrir e começar a fomentar espaços de convivência para trocar experiência, troca de ideias. pra Primeira conhecer o coisa. outro, né? Conhecer o outro, saber o que o outro está fazendo, quais são as dores do outro. As minhas angústias não são diferentes das angústias do outro. Então, pequenas ações, sempre almoçar junto, né? Então, faz um lanchinho da tarde junto, vai fazendo coisinhas assim, sabe? Daqui a pouco vamos fazer um projeto coletivo, pequenininho, assim que seja, tá? Mas vamos fazer, junta dois, três, aí outro se empolga. Vamos começar pequenos movimentos, sabe? Para que comece a criar gosto da coisa. Eu acho que é por aí mesmo. Aí daqui a pouco vamos fazer um clube de leitura, né? Um sugere para outro, vamos debater um livro aqui, uma acolá. Não, um livro que está, às vezes, para poder espiar, sabe, dar uma espiadinha assim, uma realidade um pouquinho diferente da minha. Porque essa coisa de conhecer outras narrativas, outras realidades, expande a nossa perspectiva. Senão a gente fica muito no nosso mundo só tem aquelas referências. Então, se você não tem repertório, você não pode ser criativo. Você não pode ter senso crítico se você não tem base de comparação. Você não, sabe, só conhece o claro, você não conhece o escuro, você não consegue fazer pensamento crítico. Então, assim, deixa eu dar uma olhada outras realidades. Né? O que é possível? O que outras culturas fazem? O que existe por aí? Vamos dar outra a conhecer. Então, assim, distribuir leituras ou casos para que as pessoas possam compartilhar pontos de referência. Eu acho que se fazer esses grupos essas rodas de conversa, sabe? Para contar. Eu descobri que existe tal coisa, eu descobri que existe tal outra. Fulano está fazendo assim. Sabe o que fazem lá em Uganda? Sabe? Na Transilvânia, sabe? Isso é interessante. Você Uhum. sabia? Então, eu tô brincando aqui no exagero, mas de, de conhecer outras realidades, abrir perspectivas, assim, no sentido de abrir a caixa, sabe? De olhar um pouco além da minha realidade. Repertório, o que eu quero dizer é criar formas para aumentar repertório. Isso vai ajudar nas conversas, elas vão começando a ter outros temperos, né? Isso é muito importante, outros temperos. Então, então, o primeiro passo é a proximidade, o segundo passo é repertório, para ter temperos diferentes. E o terceiro passo, eu acho que é começar movimentos de articular para que isso comece a criar formatos, né? Para ter projetos que comecem a tomar vida, né? A se juntar a gente que queira dar vida a isso. Eu acho que esse é um caminhozinho assim que. E vocês mesmos já fazem isso, né? Você mesmo movimenta projetos nessa linha. Mas é preciso ter mais gente Uma nessa coisa batida. que uma coisa assim de dentro de trabalho, né, da escola, de criar esses pequenos movimentozinhos, né, de chamar um outro colega e tal para poder fazer. Algo que para mim foi assim uma virada de chave, foi um curso assim, tal que eu fiz e que eu aprendi que às vezes a gente quer um projeto coletivo,
Mas, por exemplo, a Fernanda trouxe a ideia. E aí Fernanda vai e chama a Luciana, chama a Dani para fazer. Mas eu chamo Luciana e chamo Dani para fazer a minha ideia. Quando a gente leva um projeto para o coletivo, deixa de ser a minha ideia para ser a minha ideia, a de Luciana e a de Dani. Então, a gente, quando talvez aí seja uma das dificuldades que talvez alguns educadores tenham, quando eles dizem, eu não consigo fazer trabalho com os meus colegas. Será que você não está nesse posicionamento do meu projeto? Então, vai ser do meu jeito. Se vai ser do seu jeito, você vai fazer só. Se é o projeto seu e de outras pessoas, você precisa entender que vai entrar os sonhos de outras pessoas, os quereres de outras pessoas. E aí tem um trabalho muito de desapego nosso, né? Aí a gente desapegar um pouco, a gente trabalhar isso na gente. E o que eu acho que é bem interessante nessa relação de trabalhar com o outro é o quanto a gente se descobre, o quanto a gente tem que evoluir nesse processo, porque senão a gente não consegue, né? Se desprender e É, dizer, olha, tudo bem, eu trouxe a ideia, mas se eu quero a participação de outros, não necessariamente vai sair no meu modelo. Vai sair e também com as aí, ideias do outro. isso que eu tô falando é muito importante, né? Porque aí a gente esbarra em um dos pilares da educação do futuro, que é aprender a conviver, né? E aprender a conviver é aprender a criar junto também, né? Isso é um aprendizagem que eu disse que aprender a conviver começa no berço e termina no caixão, né? Por isso a importância desses projetos, né? Porque a gente está aprendendo a conviver, né? Faz parte do projeto do aprender a conviver que a gente aprenda a abrir mão da propriedade em função de que a ideia ganhe vida, né? De que o sonho vá, né? O projeto vá para o mundo, porque não adianta eu Que vá ser pro... cheia de sonhos e de ideias engavetados, Exatamente. É. Cheio de ideias minhas que não saíram do papel, que que não lenta, né? saem do papel, né? Inclusive, eu até agora no Dia dos Professores, eu abri até uma promoção para a galera de um curso que eu abri agora, justamente ensinando a fazer transformação individual em sonho coletivo, que foi uma coisa que me tocou muito, me ensinou muito nesse processo de construir junto com o outro. E uma coisa muito também que eu aprendi, que para mim tem sido muito legal, que é assim, a gente trabalha na democracia, e aí a democracia a maioria ganha, né? E na construção de um projeto colaborativo, se não funcionar para um integrante do grupo, a equipe inteira tem que pensar uma forma diferenciada de fazer. Isso é. Porque, tipo assim, não. E o mais engraçado é assim, ó, não entrar em questionamentos com o outro, porque às vezes é uma coisa tão íntima com o outro que ele não quer expor. Mas ele precisa ser honesto o suficiente para dizer, gente, isso não dá para mim de jeito nenhum. Dá sim. Dessa forma dá. Dá para todo mundo? Dá. Então, bora. Se não dá, trabalha a inteligência coletiva e vamos pensar outras formas, né, de fazer. E eu acho que isso é confiar muito, inclusive, na É potência do poderoso, né? grupo. E é muito É, inclusivo, né? Também quando vai com a força, né? Vai com um poder assim. É desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, acho que é uma das formas de que gera maior crescimento, maturidade. Isso é aprender a conviver. Em essência, isso é aprender a conviver, né? Isso é aprender a ser inclusivo, de fato. Né? Isso é civilização, isso é processo civilizatório, de olha. fato, né? Isso é processo civilizatório, de fato, né? É isso aí. Muito bem. É, a nossa Uau! live também, eu acho que daqui a pouco ela encerra. Daqui a pouco ela vai Daqui contar a uns pouco vai encerrar. Não minutinhos. sei se alguém quer perguntar alguma coisa aí no É, grupo. falar isso mesmo. Se Se a alguém tem galera alguma quiser pergunta. perguntar, perguntem. Porque quando o Insta resolve desligar, ele não conta Nós muita temos conversa. aí alguns poucos minutos, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, e a gente abre uma pergunta e senão a gente se despede, né, Fê? É, o povo é tímido. Cadê a família Magalhães Costa?
Essa família Magalhães Costa está descansando, que eu sei, no dia dos professores. Estão tudo cansados. Merecem um Com descanso também. certeza. Bom, né? Ah, Então, eu quero agradecer a presença da senhora aqui, falando desse tema que eu particularmente acho muito, muito, muito importante, né? Assim, desejo muito, assim, de coração, falo sempre para as meninas que me seguem aqui, que elas saiam, né, assim, da caixa da sala de aula delas, que elas expandam, que elas aprendam, sim, sobre questão de liderança, que elas aprendam sobre questão de relações, se elas quiserem de fato, transformar para além da sua sala é, de aula. Né? Porque é. senão a gente, talvez esse professor que fica ali só na salinha de aula dele, talvez ele seja aquele líderzinho solitário, vai viver com as mesmas queixas, né? Do eu sou sozinha, eu trabalho sozinha, na minha escola só eu faço, e enfim, né? Não vai. O processo não vai fluir. Com certeza. E desperdiça o seu próprio potencial, né? Porque às vezes tem ali uma joia, é aquela pedra preciosa que se tiver dentro de uma coroa, vamos dizer assim, né? Ela ganha uma proporção muito maior. Então se junte com outras pedras preciosas, vamos fazer uma joia mais poderosa. Né? Com Pedra preciosa certeza. sozinha tem seu valor, mas se ela se juntar com outras e a gente construir uma coroa divina, é melhor ainda, né? Mas belo. Aí virou a deusa. É. Ah, Tá bom, tá. gente. Foi ótimo. Muito bom ser. Beijo, Adorei. tia. Obrigada, viu? Beijo Obrigada, grande para senhora. todas. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Vão curtir aí a noite de vocês. Tchau. Tchau, Fê. Tchau.